Graça e paz da parte de Deus, o Senhor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que louvores maravilhosos, irmãos, desse tanto ouviram, né? Eu quero dizer para os irmãos que eu estou sentindo muita saudade dos irmãos. Esse tempo de quarentena tem me trazido com certa tristeza ao coração por não poder estar de junto dos irmãos, por não poder abraçá-los, porque essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com as pessoas. Mas, de uma forma especial, essa noite, Deus deseja falar algo profundo às nossas vidas. E certamente que a graça de Deus, ela nos alcançou e nos deu liberdade. Liberdade essa a qual muitas vezes as pessoas não compreendem e acabam dando, por causa disso, ocasião à sua carne. Mas ainda assim eu quero que os irmãos, juntamente comigo, louve ao Senhor com aquele hino ao único que é digno de receber toda a glória. Ele merece toda a glória, honra, poder, majestade e louvor. E eu quero convidá-los a estar louvando juntamente comigo este hino, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado Jesus, coroado está o Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser aqui. Consagramos todo o nosso ser a ti. Deus seja louvado, que música maravilhosa. Eu quero convidá-los, nesse momento, a estar fazendo a leitura do texto que servirá de base para a nossa exposição da palavra nessa noite de uma maneira especial.
Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Efésios, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 4, nós vamos ler apenas 6 versículos, para que a gente possa fazer a exposição desta palavra tão maravilhosa. Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 4 até o verso de número 10. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos reservou de forma especial para essa noite. Acredito que vocês já tenham achado. Vamos então fazer a leitura. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criaturas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia! Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor nos traga aquilo que de maneira muito especial Ele separou para cada um de nós nesta noite. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento e te louvo, Deus, pela sua bondade e amor. Te agradeço, Deus, porque eu creio no Senhor e sei do tamanho do amor que o Senhor tem por cada um de nós. E é por esta razão, Deus, que eu estou aqui para ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, eu quero colocar diante do Senhor todo o conhecimento que eu tenho da área teológica, mas que esse conhecimento fique cativo à voz do Teu Espírito ao meu coração. Portanto, eu lhe peço em Teu nome que o Senhor fale ao meu coração nesta noite e, por consequência disso, o Senhor fale ao coração dos Teus servos que aí estão presentes em seus lares e a todas as pessoas que de alguma forma estão nos ouvindo e que pela primeira vez abriu esse vídeo para ouvir essa palavra. Que o Senhor alcance o coração dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema dessa noite, por isso eu quero falar sobre o tema primeiro. Eu normalmente não dou o tema, mas faço vocês entender esse tema ao longo do período que nós estamos explanando a palavra. Mas a graça nos alcançou e nos libertou. Essa graça que nos alcançou e nos libertou, ela deixa clara perfeitamente que a palavra graça significa um favor imerecido. Nós recebemos um favor da parte de Deus que nenhum de nós merecíamos. Eu quero me colocar como um dos principais. A vida se tornou sem sentido quando o homem passou a ter o domínio do pecado sobre si. Ali no Éden, o primeiro homem pecou contra Deus. Mas a vida tornou a ter de fato sentido quando a grandeza dessa escandalosa graça de Deus, ela, com a sua profundidade e a sua compreensão, chegou até nós. Romanos capítulo 3, verso 20 e 28 vai compreender isso perfeitamente. Agora, o aperfeiçoamento era impossível. Era impossível que mesmo um homem conhecendo a lei, o decálogo, como diz
né, os teólogos, era impossível que o homem, conhecendo a lei, pudesse retornar desta lei através de um aperfeiçoamento buscado por ele mesmo. Pelo contrário, a lei, ela chegava ao coração do homem e mostrava para o homem aonde estava o seu pecado, mas ela em si não conseguia fazer aquilo que somente o Senhor, na sua instrumentalidade, pôde fazer para cada um de nós. Então o aperfeiçoamento era impossível pelo próprio esforço humano, pelo cumprimento da lei, e Hebreus capítulo 7, verso 19 vai dizer isso perfeitamente. Porém, a lei na íntegra, ela foi cumprida pelo Filho de Deus, né? Ele é a verdade. A palavra de Deus nos ensina que Jesus ele é a execução perfeita da vontade de Deus. E ele abriu mão da sua condição de Deus, segundo Paulo, ali escrevendo a Filipenses capítulo 2, ele diz que abriu mão da sua condição de ser Deus para se tornar servo e obedecer em uma condição que poucas pessoas compreendem a importância da obediência. Uma coisa é você poder obedecer no caminho de tranquilidades, e Jesus obedeceu no caminho da morte de cruz, que traria para cada um de nós a liberdade da qual nós falamos há poucos instantes através dessa graça tão maravilhosa. Por isso a palavra de Deus nos diz em João 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, que tira o pecado da humanidade. O pecado que veio a existir através do primeiro homem que errou e tornou, na verdade, todo homem um pecador. Portanto, a morte por causa do pecado, por causa dos delitos e dos pecados, nos afastou completamente de Deus. E o que é morte eterna? Morte eterna é a separação eterna de Deus. E por causa disso, o homem caminhava como mortos-vivos na direção de um tempo em que ele ia ter que dar conta da sua vida a Deus, e por não ter compreendido a sua vontade, perderia a oportunidade de salvação. Isaías vai nos dizer que os nossos pecados, eles fizeram separação entre mim e vós, disse o Senhor, escrevendo através do seu profeta Isaías, um dos maiores profetas messiânicos na palavra do Senhor. Mas foi o Cordeiro de Deus, imaculado, que cumpriu a vontade de Deus na sua íntegra. Isso simbolizava no passado por um animal que o sacerdote tomava, e pelo menos uma vez no ano ele levava, as pessoas levavam ao sacerdote um animal sem máculas, sem ruga, sem nenhum defeito, para que pudesse ser transferido o peso do seu pecado para aquele animal que morreria degolado. Mas a palavra de Deus em todo o tempo apontava para alguém que se chamaria o Cordeiro de Deus. Como disse muito bem revelado o nosso querido João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus Cristo. Assim, de mortos-vivos, Jesus desejava fazer algo diferente na nossa vida. Foi o próprio Jesus que atestou para o Pai a princípio de que alguma coisa deveria acontecer de fato para que, através da sua morte, de fato fosse cancelada toda a dívida que existia para a vida do homem. Mas foi o Cordeiro de Deus imaculado, como diz a palavra, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito, sem pecado, que procedeu com um sacrifício expiatório para a salvação da humanidade. A figura do Deus conosco, que morreu pelos nossos pecados, e 1 Pedro capítulo 2, verso 22 vai deixar isso bem claro para as nossas vidas. Assim, foi o próprio Jesus que atestou diante do Pai uma palavra que vocês costumam ver
nos últimos momentos da sua vida, ele diz, ele fala para o Senhor, está tudo consumado, Pai. E quando ele diz que está consumado, a palavra grega para consumado é tetelestai. É essa a palavra, tetelestai. Está lá escrito em João capítulo 19, verso 31. Assim, de mortos vivos, e isso a gente pode entender porque, certa ocasião, alguém procura o Senhor e ele diz para essa pessoa que essa pessoa deveria o seguir, e ele diz ao Senhor, deixa primeiro eu enterrar os meus mortos. E o Senhor respondeu, deixai os mortos sepultarem os seus mortos. Porque o Senhor Jesus sabia que a humanidade caminhava o tempo inteiro um caminho para o fim de morte na sua própria vida, porque sem Deus é impossível alcançar a salvação. E a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus Cristo um dia disse, sem mim nada podeis fazer, assim diz as Escrituras sagradas. Assim, de mortos vivos sem Cristo, em Jesus o Cristo, por sua morte e ressurreição, nos traz de volta a relação de vida com o nosso Pai, que foi perdida lá no Éden por causa da nossa irresponsável, aliás, por causa da irresponsável resposta de Adão ao pecado, tão significantemente colocado através do simbolismo daquela serpente ali no Éden, que convenceu o homem a pecar, a desobedecer à vontade de Deus. Lembrando que o pecado gerou, por isso, uma humanidade que caminhava na direção da morte, e a possibilidade de morte eterna para essa humanidade, ou seja, a separação eterna de Deus, era clara. Não havia como o homem mudar essa circunstância. Então foi Jesus que abriu o caminho do céu. Como diz muito bem aquele hino maravilhoso, foi Jesus que abriu o caminho do céu e não há outro meio de ir. Então a morte de Jesus na cruz resgata essa relação que Deus esperava a vida inteira ter com o homem, mas por causa do pecado, ele chegou a se separar completamente de Deus por causa dos seus delitos. Então, segundo um escritor e pastor chamado Gary Wilson, ele vai dizer que uma vez que recebemos a graça, a sua grandeza, e que compreendemos o antes, o durante e o depois, somos marcados por causa da graça à liberdade. Então Deus, Ele nos chamou à liberdade do seu amor. Em poder conhecer a palavra, em poder ler, aplicar essa leitura sobre a nossa vida, em saber que para cada pessoa que tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador, a promessa que Ele fez ali em João capítulo 14, quando Ele diz, olha, eu vou subir, e quando eu subir, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco. Ele diz, não os deixarei órfãos. E esse Espírito de Deus que está dentro de cada um que crê no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, é esse Espírito que faz com que esta palavra ela seja sempre lembrada por cada um de nós. Agora a palavra de Deus nos diz que Abraão, como pai da fé, ele obedeceu a Deus mesmo sabendo que ele não alcançaria o galardão terreno. Porque quando Deus chamou Abraão da sua terra e da sua parentela para a terra que ele lhe mostraria, alcançou todos aqueles que Abraão ensinou, mas o próprio Abraão não alcançou o galardão terreno. Mas a palavra de Deus nos diz que a obediência de Abraão fez algo muito importante na vida dele, e isso é importante para que a gente possa compreender o fato de que Jesus tenha sido obediente,
tenha morrido na morte de cruz, tenha pago um preço dos meus pecados e por causa disso me tornou justificado pela sua própria morte na cruz do Calvário, naquele sacrifício vicário. E uma coisa muito interessante, obedecer é um sinal claro de quem crê. Eu sempre digo isso na igreja, quando eu estou pregando, ninguém casa com uma pessoa que não acredita. O homem só pode casar-se de fato com Deus, ter uma relação estável com Deus, ter uma aliança com Deus, quando ele entende que existe um propósito a partir da graça de Deus. A liberdade que Ele nos dá é para voltarmos a ter aquela relação que Deus nunca desejou que o homem deixasse de ter. Por isso que Abraão creu e por causa disso lhe foi imputado a justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6, se não me engano. Da mesma forma, se o Filho vos libertar, assim a palavra de Deus nos diz em João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A morte de Jesus Cristo na cruz promoveu pela graça de Deus um sentido amplo da liberdade. Interessante que Ele não nos considerou, por exemplo, como servos, mas como pessoas livres. Ele disse, eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe tudo que o seu Senhor tem a lhe dizer. Mas eu vos chamo de amigos, porque esses conhecem de fato aquilo que o meu Pai deseja para cada um de vocês. Por isso, ele nos chamou de amigo e contou para os seus tudo aquilo, revelou para os pequeninos, para aqueles que eram humildes e capazes de parar para ouvir a vontade de Deus expressa através das suas palavras. Efésios capítulo 2, verso 4 ao verso 10, nos ensina muitas coisas interessantes, mas eu quero tirar poucos versículos desse texto que a gente acabou de ler, né? Primeira coisa é que no verso 4, Deus ele é rico em misericórdia. Ele foi rico em misericórdia. E por conta da sua riqueza e de sua misericórdia, quando nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, diz o verso 1 do capítulo, Ele entregou o seu Filho para perdão dos nossos pecados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Colossenses capítulo 2, verso 13 vai dizer, nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos as nossas ofensas. Ou seja, nós estávamos mortos, e como mortos vivos, através da morte do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes conclamada por algumas religiões como sendo o motivo de se comemorar, e nós comemoramos não a morte, mas sim a ressurreição do Senhor, porque a ressurreição traz para a gente esperança de vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a razão pela qual todo um sacrifício foi feito para o resgate do homem. Porque o Deus que faz com que o homem chegue ao planeta, faça parte do cosmo pelo qual ele amou, por isso que Deus amou o cosmos de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E no verso 17 ele vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo fosse destruído. Ele enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo pudesse ser destruído por conta dos seus pecados, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio do Senhor Jesus Cristo, assim diz as Escrituras Sagradas. Por isso Jesus é além daquilo que a gente imagina, com a simplicidade de dizer, olhe, não somente, eu não quero que vocês sejam considerados meus servos, mas sejam considerados meus amigos, assim como Abraão teve a oportunidade de ser amigo de Deus, por causa da sua maneira e a sua fé de alcançar as coisas que Deus de fato tinha a oferecer por sua obediência e sua devoção ao Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas. A vontade de Deus tornou-se impressa em nossas vidas
por causa da palavra de ação do Espírito Consolador que age dentro da nossa vida, quando a partir do conhecimento da palavra podemos adquirir paz na nossa maneira de ser, porque à medida em que nós conhecemos a palavra, que conhecemos a vontade de Deus, aplicamos sobre as nossas vidas, nos tornamos servos desse Deus, e por isso a oportunidade de conhecer e de testemunhar de fato demonstra que essa graça nos trouxe a liberdade tão esperada pelo homem, mas nunca conseguida a ser alcançada através do cumprimento da lei. Porque os seus esforços não te levariam jamais a Deus, assim diz a palavra. Há um texto em Hebreus capítulo 8, verso 11 e verso 12, que vai dizer: porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Essa parte B do versículo. Na parte A do verso 12, ele vai dizer: porque sereis misericordiosos para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, Deus, a partir deste fato tão importante, quebra uma aliança antiga e inicia uma aliança de paz para com o homem, trazendo a palavra para dentro da sua vida, para que a sua maneira de ser pudesse ao longo do tempo ser mudada. Gary Wilson também nos ensina que a graça não nos exime das responsabilidades de testemunhar, de viver aquilo que Deus espera que cada um de nós vivamos. Também Gálatas 5, verso 16, se não me engano, ele vai dizer: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Também está escrito que os que estão sobre o domínio da carnal não agradam a Deus. Isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 8. Por isso, Abraão é chamado amigo de Deus. Porque o fato dele ter crido em Deus e ter obedecido ao Senhor na sua caminhada, e isso não significa que ele ao longo dessa caminhada não tenha de alguma forma errado em algum momento. Pelo contrário, Deus percebe a relação que nós temos com Ele quando nós descobrimos que em alguma coisa nós erramos, mas a gente se volta sempre para aquilo que o Espírito de Deus nos faz lembrar através da sua palavra viva dentro do nosso coração, nos apontando para aquele sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, para que a nossa vida sempre seja remetida à vontade do Pai. Nos tornar amigos de Deus é algo que precisa ser a cada dia buscado, quando as nossas vidas têm a oportunidade do reconhecimento dessa graça libertadora. A graça de Deus nos alcançou pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Seu sacrifício vicário para toda a humanidade foi suficiente para alcançar. Há necessidade do que o homem reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e compreenda a aplicação da graça de Deus na sua vida, primeiro reconhecendo esse sacrifício que foi o motivo pelo qual o Senhor, sem merecimento de nós, pode nos dar salvação. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador de todas as pessoas que o buscam. Sabe? Basta que você creia nesse sacrifício, que talvez as pessoas não entendam, e quando eu era criança, talvez eu assistisse aquele filme diversas vezes na TV, me sentia mal, porque eu ficava me perguntando por que é que dizem que Jesus Cristo morreu por minha causa. E eu não compreendia isso. Mas foi necessário que eu entendesse a palavra que chegou por intermédio de uma pessoa à minha vida, reconhecesse que Jesus é o meu Salvador, que Ele pagou um preço que jamais eu conseguiria pagar, para que eu pudesse hoje ter a vida e a liberdade que o Senhor, tão somente o Senhor me deu. Quero ir já encerrando, dizendo
que desta forma Deus nos chama à liberdade do seu amor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, verso 5. E pela graça de Deus nós somos salvos, como está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8. Nada pode ser feito com base nos seus próprios esforços para que você possa alcançar a salvação. O Cordeiro de Deus, sem pecado, pagou um preço alto para nos dar a paz, a escravidão que o pecado provocava sobre a vida da humanidade. Ele é encerrado quando nós cremos nesse sacrifício vicário. E olhe, eu não lhe digo isso porque a humanidade não tenha recebido esse perdão. Pelo contrário, toda a humanidade recebeu, mas nós precisamos reconhecer esse perdão. Outro ponto importante: a sincera fé, diz Gary, a sincera fé em Cristo como Salvador é a única maneira de alguém ser salvo. Como diz, isso não nos exime de responsabilidades para com Deus. Por isso Romanos capítulo 3, verso 21 e 22 vai dizer: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença para ninguém. Todas as pessoas podem ser alcançadas. Então não é um esforço que você tem para fazer o que é certo, mas é você crer naquele que foi enviado por Deus, que sem acepção de pessoas alcançou pela graça o mundo inteiro. Dessa forma também, assim como Abraão creu, precisamos também crer em Jesus como nosso suficiente Salvador, segundo o livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 4, verso 3 e verso 9. De maneira que o mérito da salvação é de Deus e de seu Filho. Não há mérito humano, por isso a lei estava enferma na sua carne. Apontava isso claramente Paulo, apontando o pecado como aquela razão pela qual a lei sempre apontava para o homem o seu estado pecaminoso, mas não mudava isso na vida do homem. Romanos, volta a dizer, 3, verso 28 e 29. Mas eu quero encerrar e lhe dizer que, de fato, para que você possa alcançar essa graça de Deus, basta que você em seu coração possa crer. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21 diz o seguinte: ora, Deus de paz, que pelo sangue do conserto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. A morte não encerrou Jesus em um local onde ele não pudesse alcançar novamente o seu estado de vida e a sua condição novamente de Deus. A palavra de Deus nos diz no verso 21, vós vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja ele a glória para todos sempre. Amém. Isso significa que o mesmo Deus que um dia ressuscitou a Jesus, e a palavra de Deus nos diz que morremos com ele, mas com ele também ressuscitamos. E a morte que não foi poderosa para deixar Jesus no sepulcro, também não será poderosa para encerrar a sua relação diante de Deus. Eu quero lhe dizer, meu irmão, e a você que me ouve, nós precisamos ter responsabilidade diante de Deus em relação a todas essas coisas que vos foi falada esta noite. Eu quero te dizer de uma forma muito especial: você precisa crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não quero saber quantos pecados você já cometeu.
Deus também não tem interesse algum, mas Ele tem interesse sim em passar uma linha em todas as coisas que um dia a página da sua vida pôde escrever. Deus espera que você permita que Ele ponha suas mãos sobre o seu punho e possa reescrever sua vida através da palavra. Por isso, Ele diz que esse aperfeiçoamento só pode ser feito a partir do momento em que eu creio em Jesus como meu Salvador e o ensino da sua palavra se fará presente com o auxílio do Paráclito da nossa vida, que é o seu Santo Espírito. Portanto, se você crê em Jesus como seu Salvador, simples chave para a vida eterna. Crê em Jesus e será salvo. Que essa graça maravilhosa do Senhor continue alcançando a sua vida e a vida dos seus familiares. Que a bênção do Senhor seja para com todas as pessoas que te cercam, também através da sua vida e testemunho que um dia e que certamente Deus pode produzir na sua vida, se tão somente você crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te chamar nesse momento a orar juntamente comigo. E através dessa oração, eu quero pedir a você que você coloque a sua vida diante do Senhor. Peça-lhe perdão. Diga ao Senhor que você entrega o seu coração completamente em suas mãos para que Ele possa fazer dele o que o Senhor desejar. Mas creia em Jesus, porque o seu sacrifício foi a única forma que Deus teve para alcançar o seu coração, e por isso eu quero orar por você nessa hora. Deus Santo, eu quero te agradecer por essa pessoa que está aí do outro lado, nos ouvindo. A palavra chegou ao coração dessa pessoa, Deus, e eu creio que o Senhor essa noite pode fazer mudanças significativas na vida dessas pessoas. Pai, e lhe peço em teu nome que o Senhor chegue ao coração dessas pessoas e essas pessoas possam dizer aí nas suas orações: eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu creio que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi suficiente para me salvar. Eu não preciso fazer nenhum esforço para a minha salvação, porque o esforço que foi feito, Jesus pagou na cruz do Calvário. E é por isso, Deus, que nós te adoramos. E cremos, ó Deus, na grandeza do Senhor. E sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor deseja para cada um de nós. Deseja que a nossa vida possa, ó Deus, ser de fato vivida de acordo com a tua vontade. Por isso, Deus, em teu nome eu lhe peço que o Senhor possa, ó Deus, salvar essa pessoa que está aí orando nesse momento. Aos teus servos que ouviram essa palavra, que haja uma renovação, ó Deus, constante do entendimento, ó Deus, que nós temos diante do Senhor, porque o Senhor deseja que o seu Espírito, que está dentro de cada um de nós, alcance o coração de cada pessoa para a glória do teu santo nome. Deus, eu quero te agradecer pelo seu amor, quero te agradecer pela sua bondade, e lhe peço em teu nome que o Senhor, Deus, possa nesta noite, de uma maneira muito especial, salvar essas pessoas e reconciliar aqueles que não compreenderam a sua vontade. E tudo isso, Deus, nós te pedimos, acreditando naquilo que é a maior de todas as coisas que o Senhor pode fazer por mim. Me aceitar mesmo sem eu merecer. Te louvamos pela sua bondade, te adoramos porque o Senhor é bom. Em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, eu quero agradecer a você que nos ouviu. A você que ainda não fez a inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição. Ative o sininho aí para que a gente possa sempre mandar a palavra de Deus até onde você está. Quero reforçar: para ter salvação basta crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas que a bênção do Senhor seja para com a sua vida, a sua família.
que o amor deste Deus maravilhoso alcance o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Portanto, eu quero os abençoar com a bênção apostólica. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Deus tão maravilhoso, ó Deus, que deu através do teu Filho Jesus, que morreu em morte de cruz para a salvação de todo aquele que crê, que a consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a Primeira Igreja Batista do Lobato.